Bem, nosso estudo de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide e ensinai. E Emmanuel comenta na lição 116 do livro Fonte Viva, ir e ensinar. Estudando a recomendação do Senhor aos discípulos, ide e ensinai, é justo não olvidar que Jesus veio e ensinou. Veio da altura celestial, ensinou o caminho da elevação aos que jaziam atolados na sombra terrestre. Poderia o Cristo haver mandado a lição por emissários fiéis, poderia ter falado brilhantemente, esclarecendo como fazer, preferiu, contudo, para ensinar com segurança e proveito, vir aos homens e viver com eles para mostrar-lhes como viver no rumo da perfeição. Para isso, antes de tudo, fez-se humilde e simples na manjedoura, honrou o trabalho e o estudo no lar, e em plena atividade política foi o irmão providencial de todos, amparando a cada um conforme as suas necessidades. Com indiscutível acerto, Jesus é chamado o Divino Mestre. Não porque possuísse uma cátedra de ouro, não porque fosse o dono da melhor biblioteca do mundo, não porque simplesmente exaltasse a palavra correta e irrepreensível, não porque subisse ao trono da superioridade cultural, ditando obrigações para os ouvintes, mas sim porque alçou o próprio coração ao amor fraterno e ensinando converteu-se em benfeitor de quantos lhe recolhiam os sublimes ensinamentos. Falou-nos do Eterno Pai e revelou-nos com o seu sacrifício a justa maneira de buscá-lo. Se te propões desse modo cooperar com o Evangelho, recorda que não basta falar, aconselhar e informar. Ide e ensinai na palavra do Cristo quer dizer ide e exemplificai, para que os outros aprendam como é preciso fazer. Gente, mais uma vez, Emmanuel chamando a atenção agora para o trabalho que Jesus fez, que foi um trabalho marcante, divisor de águas aqui na nossa história da humanidade, só que ele vem falar da seguinte maneira, que Jesus, como já foi até utilizado por outros palestrantes por aí, de outros ramos, nem só religiosos, fala o seguinte, ele foi o melhor patrão que você poderia imaginar, porque ele, ao invés de ficar, como hoje acontece, dentro da sua sala, no ar-condicionado, com um terno, apenas distribuindo ordens e fiscalizando o cumprimento das suas ordens, ele mesmo resolveu arregaçar a manga e, para poder tornar melhor o exemplo dele, ele foi praticar pessoalmente, em loco, mostrando para os discípulos como é que se faz. Não existe melhor maneira de você aprender do que você aprender, né, tendo a pessoa te ensinando ali do lado, exemplificando o tempo todo do lado. Aliás, a gente aprende dessa maneira que o exemplo vale mais do que 1000 palavras. Eu me lembro de uma coisa muito simples, mas que vale a pena aqui, já que veio na lembrança aqui agora, que eu fui militar durante uma época e às vezes as pessoas falavam assim, nós fizemos uma marcha de 30 quilômetros, nós éramos todos muito jovens na época, nós tínhamos 19, 20 anos de idade, mas ao nosso lado tinha um coronel com 60 e poucos anos e que caminhando com aquela vivacidade, inclusive com aquela energia toda, inclusive incentivando as pessoas sem aquela coisa de muito disciplina, não, apenas falando, vocês são capazes, mexendo com a nossa capacidade, né, de poder superar obstáculos. Então a gente olhava para ele e falava, poxa, mas se eu tenho 20 anos de idade, ele tem 60 e pouco, ele está fazendo, por que eu não vou fazer? E aí a gente acabava superando obstáculos que a gente nem imaginava que pudesse superar, né? E hoje a gente fala assim, pô, eu fiz uma marcha de 30 quilômetros, pô, foi isso tudo, mas foi sem sentir, porque tinha alguém ali do lado caminhando com segurança com a gente. Agora você imagina com relação aos trabalhos mesmo, né, ligados à pregação da Boa Nova, ao processo de cura, ao processo de distribuição de amor, que foi o caso de Jesus. Então Jesus não ficou em momento nenhum trancado distribuindo ordens. Aliás, tem um momento que, esse momento é sempre muito simbólico para mim no Evangelho, que é o momento que Jesus caminha uma distância muito longa com os discípulos para chegar na porta de uma cidade chamada Betsaida e falar para os discípulos assim, ó, peraí, vamos voltar daqui porque eu nunca vi um povo tão sem fé como esse aí. Aqui a gente não vai conseguir muita coisa não. Porque olha só, até Jesus, ele é constrangido pelo Pai a respeitar o livre-arbítrio de todo mundo que está aqui na Terra. Então esse pessoal ali não tinha condição de ser ajudado porque a fé não permitia.
E todos os processos de cura, ele fez questão de falar para cada um. Falava, sua fé te salvou. Vai e não peques mais, para que nada de pior não te aconteça. Querendo deixar bem claro que também as doenças e os sofrimentos que a gente tem aqui na Terra são decorrentes da desobediência à lei de Deus. Então Jesus é o exemplo de centralidade mais espetacular que existiu aqui no mundo, porque segundo as palavras de Joana de Ângeles, não teve lugar para excluídos. Aliás, os doentes eram os preferidos de Jesus. Jesus ia atrás daquela mulher adúltera, ele ia atrás daquele que era o cobrador de imposto, ele ia atrás daquele que ia ser crucificado, ele chega até o ponto de, no momento que ele está na cruz, falar para aquele que era adjetivado como ladrão, falar, hoje mesmo você estará comigo no paraíso, fica tranquilo. Né? Mostrando ali para ele, né? Conseguindo entender o arrependimento daquele espírito naquele momento supremo. Então Jesus fica como um exemplo maravilhoso de centralidade e Emmanuel faz questão aqui de enumerar algumas qualidades. Primeiro, fez-se humilde e simples na manjedoura, nasceu no meio da manjedoura, nasceu na cidade de Belém, no meio dos animais, porque curiosamente as casas na época eram na pedra, não tinha essa beleza das casas de hoje, né? E os humanos ficavam no andar de cima, embaixo ficavam os animais. Não tinha lugar na parte de cima, Jesus foi obrigado a nascer na parte de baixo. Quer dizer, na verdade, nascer na manjedoura mostra ainda uma condição mais humilde ainda. Ele não teve condição nem de nascer entre os humanos mesmo. Ele nasceu, não tinha espaço lá em cima, foi embaixo. Ele honrou o trabalho, honrou o estudo, né? Aí depois vem falando aqui, ó, ele é chamado de divino mestre não é por causa de ouro, não é porque dono da melhor biblioteca do mundo, saber, não é porque exaltasse a palavra correta, não é porque subiu o trono da superioridade moral, coisa nenhuma. Aliás, a gente vai aprender essa coisa aqui na Terra, né? Tem muita gente às vezes que pega esses títulos todos, se forma nisso, se forma naquilo e acaba não colocando todo esse aprendizado, toda essa energia à disposição da coletividade. E quando chega lá do outro lado da vida vai perceber que aquele mais humilde, mas que colocou toda a sua energia, né, à disposição de todos que estavam ao redor dele, dos mais próximos, eles são muito maiores, são os maiores no reino dos céus. Vamos usar essas palavras aqui, né? Palavras que são às vezes simbólicas, mas estão querendo dizer assim, os maiores fora daqui da Terra, nos outros lugares, são aqueles que se fizeram pequenos para servir a todos aqui na Terra. Então, o que ele vem mostrar para a gente aqui? Ó? Fica para a gente esse ensinamento. O que a gente aprendeu até agora, a gente aprendeu por permissão de Deus. E a melhor maneira da gente retribuir o que a gente aprendeu é ensinando o que a gente aprendeu para outras pessoas. Por isso que esse período de pandemia foi um período maravilhoso, onde eu vi diversos profissionais de diversas áreas compartilharem seus conhecimentos, de maneira que aquele que tem um pouquinho de curiosidade e boa vontade pode se instruir de um monte de coisa. Eu vi amigos músicos dando aula gratuitamente, ou apresentando sua obra gratuitamente. Eu vi amigos médicos, fisioterapeutas, apresentando palestras também, mini palestras às vezes, como se prevenir com relação à hérnia de disco, como se prevenir dessa... Então, colocando à disposição de todos a sua cultura, porque aquilo vai ser aproveitado por alguém. Nós estamos vivendo a fase da informação, assim como nós tivemos na virada do século XIX para o século XX, a abolição das escravaturas, que ainda perdurou ainda um pouquinho no século XX. Quando teve do século XX para o XXI, nós vimos a abolição do monopólio das informações. Hoje, quem não conseguir estudar, fazer alguma coisa, não vai poder colocar a culpa em nada senão em si mesmo, porque as informações estão aí para todo mundo. Hoje até quem quer fazer concurso público, né, tem acesso a todas as provas anteriores, tem acesso ao programa e tem acesso ao material farto aí distribuído pela internet. O que a gente precisa aprender a fazer é utilizar a internet da melhor maneira possível. Mas então o que acontece? Vamos pegar aqui, né, tem uma frase que o pessoal falava, né, aquele que nunca escreveu um livro ou uma monografia e nunca plantou uma árvore, ainda não cumpriu uma etapa. E agora também aquele que não compartilhou uma informação. Jesus o tempo todo ficou compartilhando tudo que ele tinha no coração com a gente. O meu convite para a gente, vamos começar a compartilhar também, sem essa ideia de competitividade comercial, nada disso, mas sim pelo amor ao ser humano e pela consciência de estar cumprindo um dever
moral. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.